Olá, boa noite. Esse é o Jornal do Ônibus, com as principais notícias do mundo rodoviário para você. A Prefeitura de Palmas, no Tocantins, através da Agência de Transporte Coletivo de Palmas, realizou a dispensa de licitação e a contratação emergencial da Sansetur para a prestação de serviços públicos de transporte coletivo urbano de passageiros em linhas regulares, incluindo a bilhetagem. A decisão visa atender às demandas do município por um período de 1 ano. O contrato, no valor de R$ 196 milhões, prevê o fornecimento de 140 ônibus novos, 0 km, e 10 vans novas, também 0 km. Todos eles equipados com ar-condicionado, sistema de monitoramento interno e externo, acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Os ônibus deverão ter capacidade mínima para 40 pessoas. A tarifa deve subir para R$ 4,85. A Prefeitura de Rio Branco, no Acre, prorrogou por mais 6 meses o contrato emergencial com a Rico Transportes, responsável por operar 31 linhas de ônibus na cidade. A medida visa garantir a continuidade do transporte coletivo, em situação crítica, desde 2021. A empresa deve manter a frota em bom estado, cumprir exigências de qualidade, segurança e regularidade fiscal e trabalhista. Em caso de descumprimento, ela pode sofrer multas de até 30% do valor do contrato e ser impedida de participar de futuras licitações por até 5 anos. As viações Progresso, Tropical e Paraíso, integrantes do Grupo Progresso, encerraram suas operações em Aracaju, Sergipe. Elas foram substituídas pela RS Transportes do grupo CSC. Sarandi, no Paraná, está há quase 20 dias sem transporte municipal. A empresa que até então operava no serviço, a Embracol Transportes, deixou de operar após o término do contrato. Como era um contrato emergencial, já renovado anteriormente, juridicamente, ele não poderia mais ser prorrogado. A cidade agora está sem transporte, aguardando a definição de uma nova empresa. Quem precisa se locomover pelos bairros tem utilizado os ônibus metropolitanos da Cidade Verde. O transporte escolar da rede estadual, privatizado no ano passado, e que era operado pela Brasil Bus, empresa que pertence ao Grupo Embracol, foi devolvido para a Prefeitura e voltou a ser feito pelo município. As duas empresas foram extintas. A Embracol segue operando o transporte escolar de Campo Mourão. A Secretaria Municipal de Transportes do Rio de Janeiro divulgou o resultado da licitação para a compra de 50 ônibus novos articulados para o sistema de BRT. A empresa vencedora foi a Guanabara Diesel, representante da Mercedes-Benz, que arrematou os dois grupos de veículos, um de 20, o outro de 30, por R$ 3,7 milhões cada unidade. Os ônibus terão capacidade para 180 passageiros e vão atender ao padrão ambiental Euro 6. Foi concluída a transferência de linhas de ônibus da aviação Agulhas Negras para as empresas Cidade do Aço e Elite, em Barra Mansa, no estado do Rio. A mudança ocorreu após anos de reclamações sobre atrasos, insegurança e má conservação dos veículos, agravadas por um acidente em fevereiro deste ano, que deixou 40 pessoas feridas. A Cidade do Aço assumiu parte das linhas, enquanto a Elite ficou responsável por outras, encerrando a operação da antiga empresa no município. Em Minas, o Cetra-BH, sindicato que representa as empresas de ônibus de Belo Horizonte, propôs à prefeitura da cidade substituir os veículos articulados do MOVE municipal por veículos menores, alegando altos custos operacionais e manutenção difícil. Atualmente, existem 189 ônibus articulados no sistema, com previsão de retirada total até 2026, se a proposta for aceita. Uma situação semelhante já ocorre no MOVE metropolitano, onde empresas também optaram por ônibus menores. A substituição reduziria entre 30% e 40% a oferta de lugares, exigindo mais veículos e mais mão de obra para compensar, o que contradiz o argumento de redução de custos. Além disso, passageiros temem a perda de conforto e eficiência, o que pode agravar a perda de usuários para outros meios de transporte. Especialistas veem a proposta como arriscada e possivelmente voltada para pressionar o poder público por aumentos de tarifas e subsídios.
A empresa de ônibus Movibus comunicou à SP Trans que rompeu relações comerciais com a empresa Patrícia Soriano Transportes, atendendo à recomendação feita pela gerenciadora de transporte coletivo municipal da capital paulista. A decisão veio após denúncias da Operação Mafiuse, da Polícia Federal, que apontou suspeita de lavagem de dinheiro do PCC através de contratos com Patrícia Soriano, irmã de um dos líderes da facção. A Movibus teria repassado cerca de R$ 228 mil a essa empresa entre 2020 e 2022. A SP Trans já havia adotado medidas semelhantes contra a Transoff e a UpBus, também ligadas ao crime organizado, e que foram substituídas por outras viações. Além de suspeitas criminais, essas companhias, incluindo a Transunião citada na operação, são as mais mal avaliadas no IQT, Índice de Qualidade do Transporte, e acumulam diversas reclamações dos passageiros. A Prefeitura reforça a ligação entre a má qualidade dos serviços e empresas surgidas de cooperativas, principalmente nas regiões periféricas. Apesar das dificuldades operacionais e da eletrificação da frota, a atuação dessas viações é alvo de investigações e pressão pública, o que pode levar à substituição de mais operadoras nos próximos meses. A capital terá uma novidade na frota de ônibus da cidade. É o botão do pânico dentro dos veículos, que vai auxiliar mulheres vítimas de abuso e importunação sexual. Outro assunto são os ônibus elétricos. Mais de 100 veículos foram apresentados nos últimos dias. Porém, ainda há o receio de problemas na rede e na infraestrutura elétrica. O prefeito diz que podem haver apagões por causa da Enel. Os problemas são tão graves que empresas de ônibus que ainda não conseguiram se adequar devido aos atrasos da Enel precisam carregar seus ônibus elétricos em garagens de outras empresas que já têm toda a estrutura necessária. É o caso da Movibus, que leva seus coletivos para carregar na Express. Outro receio é a falta de opções no mercado nacional de veículos elétricos em configurações mais abrangentes, tipo micro e midi, para acelerar o processo de renovação da frota. Além disso, os ônibus elétricos, além do botão do pânico, também serão os primeiros da cidade a contar com as câmeras da Smart Sampa. Encerramos o nosso Jornal do Ônibus. Obrigado a todos pela companhia e pela audiência. Curta, comente e compartilhe nossos vídeos. A gente se vê.